Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha 28, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. Eu sou o Diogo. E hoje vamos começar por falar dos dois últimos jogos que se passaram. Entretanto, o jogo para a Liga e o jogo para a Taça da Liga, em que Ganhámos. Novidade. ganhámos, é verdade, e passaram-se bastante mais coisas. Uma pessoa que cai aqui de paraquedas e nós pensámos que havíamos falado das outras coisas primeiro, porque cronologicamente fazia mais sentido, mas é assim que temos habituado. Sim, se antes deste podcast, na edição anterior, tivemos quase um mês parados, esta edição, desde o último podcast até esta, parece que passou um mês, mas não, só passou uma semana. Passaram-se bastantes coisas. Tivemos um treinador despedido, já contratámos outro, é o mesmo. Basicamente é isto. É exatamente a mesma pessoa. É aquele meme do Spider-Man a apontar um para o outro. E começando pelo jogo do Feirense, em que a primeira parte, os primeiros 45 minutos, se fores ao dicionário procurar a definição de perder tempo, é exatamente isto que encontras, que é literalmente perder tempo. Não ganhas cultura futebolística, não ganhas ver jogador nenhum, análise, nada, não se passou nada. Houve mudanças no 11, entraram o Odisseias, o André Almeida, o Ruben Dias, o Jardel, Grimaldo, Feza, Pizzi, Jedson, Rafa, Jonas e Zivkovic. Sim, as mudanças foi o Jardel pelo Conti, o Zivkovic pelo Servi e o Jedson pelo Gabriel. Exato. E depois houve aquela mudança também do Rui Vitória, que disse que ia mudar, deixou de convocar 21 para passar a convocar 18. Que é uma coisa que vai mudar o plantel. Tu tens uma teoria, eu que sou mais leigo em futebol não consegui perceber, porque achei que à parte dessa explicação, ele dizer agora vamos mudar as coisas, deixamos de convocar 21, temos que convocar 18. Para mim, eu estava sempre à espera de uma explicação a seguir. Vamos passar a convocar 18 porque isto é melhor. Faltou-me essa explicação, porque mudar só por mudar não faz diferença absolutamente nenhuma. Se ele me explicasse uma razão por convocar 18 ser melhor que 21, eu até se calhar aceitava, mas eu não cheguei a perceber isso. Eu acho que é a única explicação possível, porque o 19º jogador, o 20º jogador é sempre aquele jogador, ficas sempre chateado, ficas sempre desiludido, ficas sempre não muito contente, vá. E eu, pronto, como isto é uma prática bastante comum em várias equipas de futebol. Eu, por acaso, acho que sempre tive esta prática mesmo quando era nos infantis, em que só iam 10 ou 12 jogadores, ou lá o que era, havia sempre um jogador a mais e havia sempre um que ficava-se fora, e era uma coisa sempre rotativa, mas sempre que tocava a ti nunca ficavas muito contente. Uhum. E acho que é para evitar isso, esta ideia do acabar com o 19º jogador. Ainda assim, eu acho que de todas as mudanças que o Rui Vitória vai trazer à sua equipa, ou quer trazer à sua equipa, eu acho que não havia nenhuma mais estúpida para anunciar. De todos os exemplos que ele podia dar, acho que este era o pior. Com o Rui Vitória nunca se sabe. Isso vais anunciar, ao menos que expliques, porque eu sinceramente não percebi. Não percebi o que aconteceu. Foi só isso. Isso é aquelas coisas quando... Pronto, há um bocado, se calhar, a experiência. Para ele era uma coisa tão banal que se calhar não se dignou a explicar. Eu na altura eu pensei logo nisso. Eu já fui o 19º jogador algumas vezes. E não é aquilo, pronto, não gosta, ninguém gosta. E talvez isso tenha gerado alguns problemas, mas ainda assim não me parece que fosse por causa disso que o Benfica perdeu com as equipas todas que perdeu, empatou com as equipas que perdeu, com as equipas que empatou e jogou mal com quem jogou mal. Por isso é que me parece que talvez não tenha sido um dos melhores momentos do Rui Vitória
nas suas conferências de imprensa. Eu só acho que faltou uma explicação. Mas mesmo que ele desse explicação, acho que não é por causa daquilo que o Benfica joga mal. Isso é... Todo o argumento pode parecer válido desde que tu tenhas uma explicação válida e que os outros também achem que tu tens bons argumentos. Agora, sem argumentares, fica difícil de tu perceber. Bem, primeira parte. Pouquíssima coisa. Temos aqui muito pouca coisa. Temos aos 19 minutos um centro do Zivkovic, que reforça uma coisa que já tínhamos dito, que é o Zivkovic é o nosso único extremo que sabe centrar. Ele vai à ala, olha, que é uma coisa que os outros não fazem, ou pelo menos não fazem muito. O Grimaldo tem aqui uma assistência que é uma boa assistência, mas que ele não olhou. Foi lá ter ao Jonas do segundo golo, mas que não olhou. E o Zivkovic, olha, tem pés para pôr a bola onde quer e, bem, mais uma vez acho que é isso. É o único extremo que nós temos neste momento que sabe centrar e pôr a bola onde quer. Aos 28 minutos o livre do Pizzi, a primeira oportunidade do Benfica neste jogo, e se diz bastante porque foi não só a primeira como foi a única na primeira parte. Sim, foi o único. Porque um livrezito. Depois no fim da primeira parte houve 3-1 em remates à baliza e 63-37 em posse de bola, mas só uma oportunidade que foi perigosa, que foi essa do Pizzi. E foi isto a primeira parte, não se passou mais nada em 45 minutos. Acho que houve mais umas coisinhas do Feirense, mas... Sim, mas sim, foi completamente desinteressante. Foi uma primeira parte horrível. E para quem assistiu a todas aquelas... Pronto, aquela quinta-feira e aquela quarta-feira em que o Rui Vitória teve despedido e depois já não estava. Um gajo vê aquela primeira parte e nem sequer tens vontade de ver o resto do jogo. É que é assim, o Benfica não estava a sofrer por aí além, não foi aquele jogo que nós tivemos com o Moreirense. Estávamos a dominar e tudo mais. Agora, foi completamente desinteressante porque chegavam ao último terço e faziam absolutamente nada com a bola. Foi um jogo de posse, o Benfica tinha mais ou menos o jogo controlado, só que chegava ao fim e não conseguia fazer absolutamente nada. E se continuasse assim, tu não ias ganhar o jogo de certeza. Por mais domínio que tivesses e controle que tivesses do jogo, não estavas a conseguir chegar à frente, tiveste um momento perigoso e foi de livre. Bem, foi muito mal. Segunda parte, aquilo, pá, não sei o que é que mudou, mas... Sim. Acho que há aquela troca do Rafa e do Zivkovic na aula. Eles trocaram de aula, deixaram-nos jogar tão por dentro e começaram a jogar mais por fora e começaram a ter movimentos diferentes daqueles que tiveram na primeira parte, visto o Rafa a baixar e depois a fazer o movimento contrário, o Jetson ou o André Almeida, também visto o Jonas a baixar e subir ao Pizzi e o Jetson para o lugar deles. Havia essa mobilidade toda e isso acaba por gerar alguns dos golos. O primeiro golo é um momento fantástico do Jonas, com a assistência do Grimaldo, sem olhar, mas que vai lá ter. E o golo do Jonas... Epá, aquilo não é assistência do Grimaldo, aquilo é todo o movimento do Jonas, a maneira como ele cria o seu próprio espaço para o remate e depois a finalização. Epá, é um ponto de lança daqueles que nós vamos ter muitas saudades quando ele for embora. É o Zivkovic que lança a jogada, que vai depois para o Grimaldo, passa para o Jonas e pá, o ângulo não é fácil e ele mete lá dentro. Tem aquele festejo com o público, que depois também tem outro momento a puxar. E parece-me dos jogadores que está a sentir mais isto, ou que tem mais responsabilidade para fazer estas coisas, que acha importantes. Também sim, e não é o primeiro festejo do Jonas sim, não é? Daquele género. Sim. Eu por acaso, nós dois gostamos de ver já não tínhamos um assim há um tempo. Nós dois, pois, realmente há algum tempo. Mas uma coisa que nós dois costumamos ver os Packers em futebol americano e eles têm mesmo um muro. Tu gostas dos Packers? Eu vejo futebol americano e por acaso simpatizo com os Packers, não tenho equipa mais nenhuma e tu gostas dos Packers. É isto que se passa. Pronto, está bem. Mas eles têm um muro almofadado.
em cima atrás das linhas, das áreas de touchdown. Certo. Que é mesmo propósito para que os jogadores saltem para festejar com o público sentados em cima do muro. Pá, aquilo é sempre um momento muito fixe. Eu acho que o Benfica, dado aquele festejo do Jonas, devia ser uma coisa que o Benfica devia ter. Visto que há ali algumas zonas do campo que têm esse espaço. Não sei se eu acho que o público norte-americano é muito mais respeitador do que o público português, mas ainda assim acho que seria mais um valor adicionado não sei. Ir ao estádio. Não me lembro da última vez que houve confusão ou que algum jogador se magoou por fazer isso. Eu lembro-me das poucas vezes das últimas vezes que eu me lembro disso no Estádio da Luz. Eu já não me lembro disso acontecer há um tempo, mas eu lembro de uma vez isso acontecer com o Gaetano, um jogo do título que ele desbloqueia, se não me engano foi contra o Nacional. Da última vez que fomos a campeões, que é o Gaetano que desbloqueia e depois vai ao público festejar, nem houve. Porque normalmente tu vais festejar com os teus adeptos e os teus adeptos não te vão dar uma berlaitada. Se fosse um Benfica Porto e se tu fores festejar para o meio dos Pé-Dragões, se calhar a história era outra. Não, eu acho que os problemas são mais sempre com os seguranças. Há sempre ali isso há porque eles têm ordens primeiro para não deixar os adeptos ir para dentro do campo, porque eu lembro-me eu nem quero falar nele, mas aquele gol do Marítimo com o Coentrão, que foi a loucura total ali no topo sul, mas o gol do Marítimo do Coentrão, aquele no último minuto, depois não serviu de nada, mas que naquele jogo muitos devem lembrar e que muitos também, os adeptos vieram depois para aquela zona ali ao pé do campo, mas eles devem ter ordens mesmo muito apertadas em relação a isso. Porque se tu vires a questão dos segurança é sempre a tentar separar, mesmo que ninguém esteja a fazer mal. Tipo, está ali o Jonas, claro que queres tocar no Jonas, né? Ninguém lhe quer dar um soco na cara. Mas os seguranças devem ter ordens apertadas para isso, não sei. Mas pronto, fica aí a ideia. Depois há ali logo a seguir ao golo, tens uma coisa que o Benfica faz muito a pouco. Eu não percebo como é que o Benfica, como uma equipa, tem alguma ambição na Liga Portuguesa principalmente. O Benfica joga sempre sem pressão. O Benfica raramente faz pressão, não tem pressão alta nenhuma. E tens logo a seguir ao gol, tens um momento de pressão do Rafa numa pontapé de baliza, acho eu, se não me engano. Isso é aos 51 a recuperação do Rafa. Deixa-me só dizer uma coisa antes. Aos 49 há uma coisa sobre o Pizzi na área que eu não sei se é penalti se não. Também não fui analisar assim tão em detalhe, acho que é daqueles duvidosos, mas não foi a vídeo-árbitro. Não sei porquê, mas não foi a vídeo-árbitro. Acho que era uma situação passível de pelo menos alguma revisão. Mas se calhar foi a vídeo-árbitro e nós não sabemos. Né? Foi rapidíssimo. Acho que nem tiveram tempo para puxar para trás. Eu acho que é aquele encontrãozito, não é? Também. Acho que tudo bem, eu ainda não percebi bem as situações em que vão e não vão, mas acho que é mais uma. Esse é o que eu tenho, é uma boa recuperação do Rafa. É um momento de pressão alta do Benfica, neste caso porque a bola ainda não tinha entrado dentro de campo e o central não pode tocar na bola. Mas aquilo também só é possível por causa da velocidade do Rafa, porque a velocidade do Rafa foi mais rápido que a velocidade de reação do jogador. Não é só isso, o central não pode tocar dentro da bola, por causa é uma das regras mais estúpidas do futebol, que é no pontapé de baliza, os defesas, quando o guarda-redes passa, a bola tem que sair da grande área. O defensor tocar na bola é repetição do pontapé de baliza, não é falta nem nada. É uma regra um bocado estúpida em que se tu não cumprires, não és castigado. Okay. E então, como o central não podia tocar na bola, o Rafa antecipa-se e ganha a bola, faz o cruzamento para o Jonas e o Jonas não consegue marcar, mas é um momento de pressão alta e acho que o Benfica tem a obrigação de ter mais isto. E pronto, é uma coisa recorrente. Ainda hoje no jogo com o Passos foi a mesma coisa, voltamos a não ter pressão alta nenhuma, nem intensidade nenhuma. Não faz parte das mudanças do Rui Vitória esta.
Mas pronto, acho que mostra a iniciativa do Rafa, mais uma vez a velocidade do Rafa a desequilibrar. E aos 53 temos outra jogada, um cruzamento do Rafa, o Jonas um bom cruzamento do Rafa. O Jonas por acaso não acerta na bola, mas se tivesse acertado melhor tinha sido gol porque estava mesmo ali em cima. Estava lá o Zivkovic também, por trás do Rafa, do Jonas. Se o Jonas não tivesse tocado na bola, podia ter sobrado para ele. E é nesta, mais uma vez, o Jonas que acaba a jogada e o Jonas também puxa pelo público, como eu tinha dito há bocado. Aos 54 minutos o Jonas está fora de jogo, está fora de jogo, estava acampado, mas mais uma vez um bom passo do Rafa. Depois, aos 56 há o 2-0, aos 57, que é autogolo, mas o Jonas estava exatamente no sítio. Mas antes, essa jogada do golo anulado, sim, isso vem tudo de um canto, em que o Jardel depois não consegue recuperar a posição. Uhum. Mas nessa jogada fica uma cena com algo evidente, que é o facto de nós temos, nesse caso, como o Jardel não recuperou, estávamos já com 2 pontas de lança nesse momento. Era o Jardel e o Jonas. O Jonas estava completamente fora de jogo e estava acampado. É uma coisa que ele costuma fazer. Demora sempre muito tempo a recuperar a posição. E o Jardel estava mesmo no meio dos centrais. E foi o facto de ter o Jardel no meio dos centrais. O Jonas também estava fora de jogo e por isso é que não estava a ser marcado. E se estivesse em linha, provavelmente estava alguém mais próximo dele. Mas só o facto de termos dois jogadores ali naquela zona criou logo ali um desconforto na equipa do Feirense, que o Jonas acaba por aparecer completamente desmarcado, também porque estava fora de jogo, mas completamente desmarcado também porque estava lá o Jardel, e o Jardel acabou por agarrar os 2 centrais consigo. E isto é mais um exemplo daquilo que falámos, que às vezes o Benfica nunca consegue ter um segundo jogador na área e está sempre de ponta de lança lá sozinho. Eu já falo sobre isso. No 3-0 tínhamos 4 pessoas dentro da área, mais uma quase a entrar, que era o Zivkovic, estava ali quase na linha. Sim, mas é uma coisa muito rara. Não acontece muitas vezes o Benfica ter mais do que 2 jogadores dentro na posição, dentro da área, basicamente. E nessa jogada do golo anulado, tu vês o facto de só lá estar o Jardel, já criou ali uma destabilização na equipa do Feirense, que não conseguiu ajustar as marcações, também porque o Jonas estava fora de jogo, mas mesmo assim se ele recuperasse mais rápido, ele não teria marcação nenhuma e estaria ali à vontade com um espaço gigante para o jogador, para o defesa mais próximo. Fora de jogo, 57, 2-0. O passo do Grimaldo. O passo do Grimaldo para o Rafa. Sim, a defesa do Feirense estava alta, também não te esqueças de dizer isso. O Grimaldo vê que a defesa está alta e apanha-lhe as costas. Seria uma assistência do Rafa se tivesse... Aliás, foi uma assistência do Rafa, mas foi autogolo e não contou. Mas se não tivesse sido autogolo, o Jonas estava logo a seguir ao defesa e já estava preparado para rematar. Mas foi autogolo e 2-0. Aos 59 minutos, o Jardel lesiona-se e não há centrais no banco. Não há defesas no banco, começa o Alfa a aquecer. Tendo nós ido buscar 2 centrais esta época, não deixa de ser um bocado questionável. A minha opinião sobre isso é: o Benfica tem um plantel muito mal construído. Tu tens 4 médios centros muito bons, tens 5 extremos muito bons, exceto o Sérvio, e tens 4 pontas de lança muito bons. E depois, do meio campo para trás, incluindo o Trinco, tens um jogador por posição, e isto é nas posições em que tens um jogador por posição. E eu percebo porque é que tu, tendo jogadores tão bons do meio campo para a frente, tens que lhes dar minutos, porque esses aí são aqueles que tu não queres que eles saiam. Por exemplo, se o Lema começar a fazer uma birra e quiser sair, ninguém vai ficar chateado. O Lema não tem mostrado assim nada especial, tal como o Conte também não tem mostrado nada especial. Agora, se o Krovinovic começar a fazer uma birra e quiser sair,
isso é preocupante para o teu plantel, porque é um bom jogador e não tem jogado muito e tem toda a legitimidade de querer ter mais minutos. E eu percebo porque é que o Rui Vitória quer tanto ter estes jogadores todos, sempre 2 médios centros, 2 extremos, às vezes 3 extremos, 2 pontas de lança. Eu percebo porque é melhor do que os deixar na bancada, porque pronto, ninguém gosta de ficar na bancada. Ficar no banco sempre é menos mal do que ficar na bancada. E eu percebo porque é que há esta insistência toda. Além disso, tens a versatilidade de todos os jogadores que tu tens. O Sálvio pode jogar a defesa direito, já jogou na Argentina a defesa direito. O mesmo para o Sérgio, já jogou a defesa esquerda na Argentina. E o Alfa Semedo já jogou a central contra nós, o ano passado, por exemplo. São adaptações quando tu tens jogadores que a sua posição é mesmo essa. Tu estás a fazer adaptações um bocado desnecessárias. Mas a questão é menos que aconteça alguma lesão, que é uma coisa relativamente... No Benfica não é assim tão rara, mas dentro de um jogo não é assim tão comum, vá. Ou seja, não é raro um jogador do Benfica lesionar-se, então nos treinos é o que há mais, mas é principalmente nos treinos, não é tanto nos jogos. Mas a menos que aconteça alguma coisa, uma situação dessas, tu nunca vais fazer uma substituição defensiva. Eu já não me lembro a última vez em que o Rui Vitória fez uma substituição defensiva que não fosse obrigado num jogo que também não fosse daqueles taça Portugal jogar contra uma equipa qualquer. Sim, mas tu não tens mesmo... Há 0 defesas no banco. Mas eu acho que é por causa disto. Tens tanta qualidade no meio campo para a frente que queres valorizar estes jogadores. Mas tu tens pelo menos 2 jogadores em cada posição. À esquerda tens o Yuri, que mesmo não rendendo está lá. À direita tens o Corchia, que mesmo não rendendo está lá. E para centrais também tens mais 2. E tu tens um suplente para cada posição e parece que não contam. Por isso mesmo, é isso que eu estava a dizer. O plantel está tão mal construído. Tens muitos jogadores do meio campo à frente, todos eles com muita qualidade, todos eles com legítimas ambições de serem titulares. E esses aí tu não queres perder, aqueles que não jogam tu não queres perder. Eu percebo isso, mas então porquê é que tu precisas destes defesas todos? Tu no Benfica só à espera que alguém se lesione? Se alguém se lesionar, se alguém for expulso, eles estão lá. Então para isso mais vale ter os da B. Se isso é tão improvável que isso aconteça, mais vale teres alguém da B que entre. O Conti tem jogado este ano. Agora, por exemplo, o Corchia, acho que tens razão. O Corchia não acho que devia ser dos primeiros jogadores a ser dispensados em janeiro. Se ele não joga contra o Passos Ferreira, vai jogar contra quem? Pois. Não. Eu acho que anda toda a gente injustamente a queimar o homem. Mas se é assim a posição dele. Não, eu acho que o Corchia devia ser dispensado e subiam o Alex Pinto, treinava na equipa principal e jogava na equipa B. Porque para o que ele está a fazer não vale a pena ter logo o Corchia. Não. Bem, 67 minutos, 3-0 do Rafa. Uma boa jogada, das raras jogadas coletivas que eu vi Benfica fazer este ano. Há um pormenor delicioso nessa jogada, que é antes do cruzamento, o Jonas olha para trás a ver se está lá o Pizzi. Reparaste nisso, não? Não, só vi os jogadores, que isto passa por imensa gente. Roda o ataque quase tudo. Na repetição dá para ver o Jonas olhar para trás e ver que está lá o Pizzi. E depois faz aquela magia toda. É uma grande jogada. Jetson, Zivkovic, Jonas e gol do Rafa. Foi das poucas jogadas coletivas que eu me lembro de ver este ano que deram em gol. Que não foi... E o Pizzi é que faz o passo para o Jonas. Sim. Está na jogada. O segundo passo para o Jonas, neste caso. E também, curioso, estavam 4 pessoas dentro da nossa área, mais o Zivkovic um passo fora. Portanto, aí tinhas muita gente lá próxima, que não é uma coisa muito comum, mas tinhas 4 pessoas dentro da área e deu golo. Portanto, prova que se calhar dá algum jeito de teres mais gente do que só o ponta de lança dentro da área sozinho para rematar. Sim, isto é no momento em que o Feirense já está completamente deitado abaixo, não é? Bem, sim, a partir do primeiro golo isto foi tudo mais fácil. Mas até lá foi o que foi.
Aos 88 minutos ao 4-0, Krovinovic entra, logo que entra recupera uma bola, ali um esforço dele e essa bola vai para o Grimaldo, Zivkovic e depois aquela jogada estranha, depois na recarga o Seferovic, mas faz o 4-0. O Feirense está em penúltimo lugar, não foi, na minha opinião, ameaça nenhuma em momento algum do jogo. Se calhar também porque nós não deixámos, porque acho que pensávamos o mesmo do Moreirense. Pá, mas o Feirense acho que foi mesmo fraquinho. Pá, são um pouco organizados, aquilo não estava a correr muito bem. Não é para tirar mérito ao Benfica, que a segunda parte correu bem. Mas na primeira parte o Feirense conseguiu eliminar bem o Benfica. Pá, sim, mas também acho que o jogo muda com aquela mudança das alas. Acho que o Zivkovic rendeu muito mais na esquerda e o Rafa rendeu muito mais na direita. Achei o Feirense muito fraquinho, mas a segunda parte foi boa. Não sei o que se passou na primeira parte, porque tiveram completamente em branco, 45 minutos sem conseguir fazer nada. Mas a segunda parte foi... Pá, viu-se ali qualquer coisinha de nada. Acho que ainda não é nem de perto nem de longe suficiente. Também há aqui uma coisa importante que é preciso notar, que é o Rui Vitória foi despedido na quarta, né? Na quinta-feira não foi ele a dar o treino, e nem sei se houve treino, porque eles voaram. É uma coisa muito estúpida, não sei porque é que o Benfica supostamente tiveram só a fazer ginásio. Sim, mas não sei porque é que o Benfica voou no dia a seguir e depois no dia depois ainda vão fazer só ginásio. Ou seja, o Benfica só teve um dia de treinos depois do jogo em Munique, só teve um dia de treinos. Foi sexta-feira e depois jogou no sábado. E pronto, também tu não iria... Pá, é impossível esperar que o Benfica mude a sua maneira de jogar em apenas um treino. O meu problema o meu problema é que já deviam estar a jogar de uma maneira diferente do que estão. Mas o que é possível constatar é que a equipa realmente teve uma atitude diferente na segunda parte. Se isso é uma mudança ou não, acho que só vamos saber quando isto acontecer de uma maneira repetitiva, acontecer mais vezes. Sim. Até lá não é nem de perto uma mudança, foi um jogo diferente, uma segunda parte diferente. Estamos em quarto lugar com 23 pontos, a 1 ponto do Braga, a 2 pontos do Sporting e a 5, 6, 7, 8, a 4 pontos do Porto. Sim, mas por exemplo, tu disseste uma cena do Porto, o penalti óbvio do Boa Vista. Até o Croá disse que era penalti. E eu percebo o teu ponto de se nós não tivéssemos perdido pontos em jogos estúpidos, não estaríamos a falar daquilo. Mas a questão é, se o Porto não tem sido ajudado com esses lances todos, mas é o seguinte, o Porto estava com os mesmos pontos que nós. Mas é o seguinte, o Feirense, por exemplo, o Feirense não se vai queixar da arbitragem do Porto, porque o Porto não é rival direto, porque o Feirense sabe, o Feirense neste momento tem 9 pontos. Nós estávamos a comentar há bocado, o Chaves está em último, que eu nem fazia ideia, porque não olhava para a classificação há um tempo, como os Chaves têm feito boas épocas, mas esta época está em último. O Chaves não se vai queixar dos erros de arbitragem do Porto, se calhar queixas dos erros de arbitragem do Feirense. Se tu não conseguires fazer pontos suficientes para te manteres competitivo e para lutares pelo primeiro lugar, acho que é esse o primeiro, antes dos problemas de fora tens que resolver os teus, porque por muitos pontos que o Porto perca, se tu não fizeres os teus e se não ganhares os jogos que deves, não te vai te servir de nada. Mas repara uma coisa, se o Porto tem aquela expulsão óbvia do Felipe contra o Setúbal, que foi perdoada e depois marca um golo já no final. Tem este jogo com o Boa Vista em que tem um penalti óbvio e depois marcam um golo já no final. Mas isso não anula e só aí já eram 4 pontos. O Porto estava com os mesmos pontos que nós. Mas se o Porto tivesse com os mesmos... Isto não invalida que o Benfica tem jogado mal. Só constata o Porto também tem jogado mal e tem tido arbitragens absolutamente escandalosas. Tudo bem. Mas se o Benfica... Tirando a derrota na Luz, a única derrota do Porto é contra o Guimarães, em que o jogo ficou 3-2
e o resultado verdadeiro seria um 4-1, porque há um dos golos do Porto está em fora de jogo, e há uma falta, eu nem me lembro bem, e o outro golo e depois há um penalti óbvio que não é marcado porque o VAR não funcionou. O que me chateou com isso foi que as pessoas esqueceram-se dos problemas do Benfica e puseram os problemas no jogo do Porto. Se o Benfica tivesse os mesmos pontos que o Porto e tivesse perdido com o Belenenses e com o Moreirense, um fora e um em casa, eu estava a dizer exatamente a mesma coisa, porque eu não quero que o Benfica perca nem com o Belenenses fora, nem com o Moreirense em casa. Mas repare, por exemplo, o Benfica não teria perdido pontos com os Chaves se o Conti não tivesse sido expulso. E a expulsão do Conti, ao pé da expulsão do Filipe contra o Setúbal, é ridículo. Está bem, mas estás a comparar coisas que para mim não têm comparação porque são árbitros diferentes. E são critérios diferentes. Para o VAR não são critérios primeiro, diferentes. A exigência é primeiro em casa. Enquanto não resolveres os problemas que o Benfica tem, o Porto pode perder os pontos que eles quiserem. O Benfica não vai ser campeão. Porque o Benfica tem muitos problemas. Mas a questão é, se o Porto não perde pontos, também o Benfica não vai ser campeão de qualquer maneira, porque isto é escandaloso. Mas o Benfica tem que ganhar pontos de alguma forma. E da maneira que está a jogar, não os vai ganhar a todos. Ou pelo menos como se quer. O problema primeiro a resolver é o do Benfica. O Benfica tem um problema interno. A partir do momento que resolves esse problema interno, podes partir para os outros. Agora, estás a resolver problemas de outros sem primeiro resolveres os teus, não acho que seja um bom princípio, nem acho que vá dar a lado nenhum. Porque a verdade é que o Porto tendo mais pontos ou menos pontos está a jogar melhor que nós. Não sei se está. Tá. Então, visto o Porto contra o Boa Vista também foi uma miséria. Acho que o primeiro problema a resolver é do Benfica. É dentro do Benfica, porque o Benfica não está a jogar nada. Esse é o primeiro problema. Estando em primeiro ou estando em último... Se o Benfica estivesse em primeiro, eu estava a dizer exatamente a mesma coisa. Sem dúvida, mas também é importante perceber que o Porto não dá a ser ajudado ou pelo menos ainda não teve nenhuma arbitragem má. Isso é da tua perspectiva, porque depois vais perguntar a um adepto do Porto e diz que o Benfica foi ajudado neste jogo ou naquele. Eu não quero ir por aí, eu não quero ir mesmo por aí. Mas eu acho que não tem comparação possível esta época. Mas isso é para ti, para eles não é assim, isso é na tua perspectiva. Não há nenhum adepto do Porto que não diga que o Filipe não devia ser expulso. Há poucos adeptos do Porto que não digam que aquilo contra o Boa Vista não foi penalti. No caso do Boa Vista, acho que há um golo fora eu vi o jogo, o fora de jogo não foi repetido. Mas hoje o Benfica, o Vítor Oliveira veio dizer que o primeiro golo do Benfica do Seferovic está fora de jogo, que está, e o segundo é de falta, que eu não concordo. Mas o primeiro golo do Seferovic está efetivamente fora de jogo. Sim, tá. Quer dizer, é aquela coisa que tu não consegues ver onde é que está a extensão da perna do outro. Se houvesse vídeo-árbitro, não era golo. Tu não consegues ver a extensão da perna do defesa que está tapado pelo Seferovic. Mas percebes, tu vais perguntar isso exatamente a um gajo do Porto e ele diz que está obviamente sem sombra de dúvida fora de jogo. Percebes? Sim, mas eu aceito que essa estivesse fora de jogo. Mas eu não acho. Não é a mesma coisa que o jogo com o Boa Vista. Eu não entro nessa conversa de arbitragem. Acho que podes falar de arbitragem a partir do momento que tu não tens problemas nenhums ou que o Benfica está a jogar bem. A partir do momento que o Benfica não está a jogar bem, esse é o principal problema. Eu percebo esse ponto de vista. Acho que também é importante constatar que esta época já houve vários erros e tem sido maioritariamente vários erros escandalosos e tem sido maioritariamente a favor do mesmo lado. Diz-me quantos campeonatos que o Porto ganhou nos últimos anos, sei lá, desde 2009, que uma época em que o Benfica jogou melhor e não ganhou por causa da arbitragem. Isso é sempre tão... Não é sempre tão. O Benfica nas épocas que não ganhou foi porque ficou pior, ponto. Não, porque depois tu tens jogos em que... Tem jogos em que és favorecido e tem jogos em que és prejudicado. Então, isso é não há nenhum, lei não há natural nenhum do campeonato futebol. que tu possas dizer que o Benfica jogou melhor e que foi tão prejudicado ao ponto de perder o campeonato por causa da arbitragem. Não há. Portanto, eu não acredito que este campeonato seja igual. Vamos na décima não sei quanta jornada e neste momento o Porto tem tido ajudas valentes. Pronto, é um facto. Isso para mim é conversa a Sporting. Tu podes falar disso se estiveres a jogar otimamente. Mas eu percebo o teu ponto de vista. Eu não consigo. Eu percebo o teu ponto de vista. Não vou entrar nisso.
mas o Porto neste momento tinha os mesmos pontos que o Benfica. Tá bem, eu não vou entrar nisso. Eu neste momento não me interessa pontos, interessa-me que o Benfica não está a jogar bem. Mas a questão é que também há uma coisa que tu tens agora que não tinhas nas ligas anteriores, que é o VAR, que é suposto equilibrar o campo todo. E eu não estou a sentir isso. Eu vi o Conte ser expulso por uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o Filipe fez ao Hildeberto. Eu acho que estás a entrar demasiado numa conversa a Sporting disto e daquilo. Mas não é uma conversa a Sporting. Eu percebo o teu ponto de vista. O Benfica, se continuar a jogar como tem jogado nos últimos jogos, tirando estes últimos 2, vai ter problemas de qualquer maneira com Porto, sem Porto, com Braga, sem Braga. Mas também é importante perceber que se o VAR tivesse funcionado como deve ser, o Porto neste momento tinha os mesmos pontos que o Benfica. E isto não invalida que o Rui Vitória tenha sido um péssimo treinador nos últimos meses. Eu não vou entrar por aí. Eu não acho que isso faça sentido nenhum. Mas vamos para o próximo jogo então, vá. Jogo de hoje, também não tem assim muito para dizer. O Passos, a partir do momento que apresentou o 11, viu-se que o Vítor Oliveira cagou completamente na Taça da Liga. Não tá... Depois faz uma substituição, aquele Pedrinho joga a bola. Sim, mesmo. Mas ele desde o último jogo fez 11 substituições no 11. Este 11 nenhum deles jogou na última jornada. Sim, mas já intervalo, ele mete lá aquele Pedrinho. Sim, e também tinhas aquele Tanque que também fez algumas coisas, mas eram 11 gajos que não foram titulares no último jogo na segunda liga. Sim, mas eu fui ver os mais utilizados do Passos Ferreira e eles ainda usaram uns 3 ou 4 que são dos mais utilizados. Pode não ter jogado no último jogo, mas são dos mais utilizados. O Benfica, eu estava à espera de mais alterações. Acho que o Rui Vitória está-se a sentir ameaçado e não quer arriscar demais, como aconteceu no outro jogo. Sevilar, André Almeida, Ruben Dias, Jardel Yuri, Alfa, Krovinovic, Jetson, Seferovic, Zivkovic e Félix. Estava à espera de mais mudanças. Eu acho que esse 11 não é assim tão... Tirando ali um central e o André Almeida, não é assim tão inesperado. A única coisa que me choca mais é o banco. Convocado, não é? Sim, mas o que me choca mais é o banco. Ele depois de fazer a primeira exposição, ele tem no banco Bruno Varela, Jonas, Pizzi, Servi, Rafa e Gabriel. Ou seja, tirando o Feiza, o Grimaldo e o Odisseias, que estavam a descansar, o Sálvio, que está lesionado, todos os jogadores mais utilizados do Benfica estavam todos em campo ou no banco. E depois tinhas uma série de jogadores que podiam ter chamado jogadores da equipa B. Tinhas o Samaris, tinhas o Corchia, tinhas o Lema, tinhas o Conti, e tinhas os jogadores todos da equipa B que podiam ter sido utilizados. Eu não estou a dizer que ele não devia ter levado 3 caracos. Eu não vi a classificação, nós já passámos. Não, falta um ponto. Okay. Eu não digo que ele não devia ter levado 3 jogadores para o caso do jogo estar a correr mal, ele meter esses 3 jogadores. Agora levou os 5. Não percebi bem. Ainda por cima o Jota anda a fazer uma época brilhante na equipa B. O Willock também anda a jogar muito bem. O Florentino. Eu gostava de ter visto... se é um treinador formador, se essa é a principal valência, e é verdade, teve 5 jogadores da formação a titular hoje. Mas acho que foi um bocado exagerado ter aquele banco todo. Podia ter dado a noite aos jogadores para eles irem descansar. Mas... Foi um jogo sem grande história. Aos 7 minutos, o Seferovic mandou-me ao lado sozinho. Passa o João Félix. Que é daquelas coisas que o Seferovic faz às vezes que ninguém entende. O Seferovic anda a jogar bem, meu. Mas tem aqui duas. Este jogo com umas coisas completamente estúpidas. Tem esta depois aqui. Tem um Balázio lá na trave. Mas neste jogo tanto é capaz do melhor como do pior.
porque nesta aqui está sozinho à frente e manda uma nem sequer é à baliza. Não sei se não olha, se não se saiu mal. Não sei. Mas ele está sozinho. O jogador que ele tem está atrás, está-lhe a fazer pressão, mas ele tem algum tempo a reagir e está sozinho, manda ao lado. Aos 11 minutos marca um gol, uma jogada inventada pelo Alfa, e depois ele é só encostar. Uma tabelinha com o Zivkovic. Aos 44 minutos, um bom passo do Félix, cruzamento do Zivkovic, e depois ali uma coisa meio estranha, mas sobra para o Félix, que remata e é golo. E é o Yuri que o descobre no início da jogada. 2-0. Depois a primeira parte também não tem muita história. Aos 49 minutos há um remate de Seferovic à barra. Uma coisa meio estranha é um passo calcanhar do João Félix. Foi uma das coisas meio estranhas no meio dessa jogada. O Félix fez isto é só para um ponto para... O Félix fez um jogo muito bom. Ele mostrou ali uns passos uns passos de marcação para o Seferovic. Fez esse aos 7 minutos e depois fez outro ainda. Fez mais 2 ou 3 ainda. E depois tem aquele domínio no final do jogo em que o árbitro marca uma falta bem estúpida. Ele domina a bola nas costas do defesa, do Passos, dentro da grande área. Um pormenor muito bom. E depois tem uma série de combinações com o Alfa, com o Krovinovic, com o Zivkovic, e depois esse gol tem um momento de calcanhar, uma troca de bola, e depois acaba por ir fusar o guarda-redes. Fez um grande jogo, e acho que para mim neste momento já é um dos 3 melhores médios, um dos 3 melhores extremos do Benfica, e tem que ter mais minutos. Os 49 minutos, há outro, depois de mandar à barra, há outro falhanço do Seferovic. Também outra coisa que eu não percebi bem. Aos 67 minutos, a jogada do Alfa e o Krovinovic depois na recarga. Isto também não dá em nada. Aos 75 minutos, um grande cruzamento do Zivkovic. O Jedson chega atrasado à bola. Acabou 2-0. Tiveram 17 mil pessoas na Luz. Num jogo também sem muita história, porque o Passos entrou já em campo, acho que a desistir do jogo. Só mesmo para dar minutos. O Vítor Oliveira está concentrado num objetivo e num objetivo só. Provavelmente é aquilo que tem enchido os bolsos todos os anos, que é o contrato por objetivos, e o objetivo maior dele deve ser subir. Mas pronto, lá tem os seus objetivos, mas veio para este jogo completamente a desistir disto. E pronto, foi um jogo assim. Sabes que estes jogos também são os jogos mais... em que, mas por exemplo, um tipo tem sempre mais força. Mas estás sempre muito mais motivado. Estás motivado, mas jogaste sem 11 titulares do jogo anterior. Eu sei que aquele Pedrinho, aquele gajo de certeza não é um jogador não é de certeza um jogador do banco. É bastante bom jogador. Não me parece que esse seja... E eu depois fui ver ao 0-0 e ele realmente é um dos mais utilizados. Há vários que ele abdicou de jogar, e há outros que ele quis dar ali umas oportunidades. Certo, mas se quisesse... se achasse que se ele tivesse lá para perder, ele não tinha posto o Pedrinho mas se viesse para ganhar, também não tinha substituído 12 jogadores do último jogo. Mas isso é perfeitamente... Qual era a ambição do Passos Ferreira? O Passos Ferreira, mesmo tudo ganhando bem, daqui... Sim, mas foi isso que eu disse. Tem os objetivos deles, mas este vê-se claramente que não é um deles, e entraram em campo assim. Eles não entraram em campo a achar que iam fazer pontos ou ganhar. Sim, eu nem sei se... Pronto, é aquela coisa, a Taça da Liga, como não... A Taça da Liga... Como Portugal tem poucas vagas para a Europa, a Taça da Liga acaba por ter também não ter direito a o vencedor da Taça da Liga não tem direito a um acesso à Europa, e como tal, estas equipas pequenas simplesmente também não veem aqui um atrativo especial. Também não estou a dizer que o Passos Ferreira iria à Europa, se calhar até não ia,
Mas pronto, é esta coisa. A Taça Liga acaba por ser só uma coisa para preencher calendário. Não muito mais do que isso. Mas pronto, foram 2 jogos que se passaram. Passando agora ao resto da semana. Ok, queres falar do resto da semana? Não, eu acho que também íamos falar um bocado do Alfa Semedo, meu. Eu gostei bastante do jogo do Alfa Semedo. Foi bom, mas eu acho que o principal papel dele não é testado. Porque ele é muito bom a lançar jogo, mas este jogo com o Passos não deu bem para testar a principal função que ele tem em campo para fazer, que é defender e fazer o trabalho de médio defensivo. Mas numa fase em que o Benfica tem tantos problemas, principalmente, mas o Feza tem tido jogos tão maus. Mas depois continua a mesma crítica ao Alfa Semedo, que é ele ataca melhor que o Feza, mas depois defende pior. E a posição dele, um bom trabalho na posição dele é essencialmente defensivo. Mas repara que em certos jogos faz mais sentido teres o Alfa do que teres o Feza, acho eu. Mas isso é um treinador que arrisca. Um treinador conservador vai sempre manter o Feza, porque mesmo não marcando golos, o Feza destrói mais jogo e é mais seguro defensivamente e ao menos não sofre. Eu gostei bastante do jogo do Alfa. Acho que há várias críticas do lado defensivo. Por exemplo, uma coisa que eu não percebo é ele há certos momentos do jogo em que ele pode tentar usar-me e conseguir usar-me tranquilamente, até porque é muito maior e muito mais grosso do que o jogador que tem a posse de bola, e ele acaba sempre por ir para a falta. Parece que tem este mindset, tem que ser a falta, tem que parar o jogo aqui. E às vezes ele pode tentar tirar a bola e sair a jogar. Mas pronto, faz isso muito poucas vezes. O mindset dele é sempre fazer falta e é por isso que ele acaba sempre com amarelos todos os jogos que joga. Mas depois, na fase de construção, há ali um momento importante em que tu vês o Jetson a baixar para dar o equilíbrio que o Alfa Semedo deveria dar. Mas tu vês o Alfa Semedo a construir jogo e tem uma assistência neste jogo, tem mais uma boa jogada ao minuto 60 e tal, que finta um jogador e depois, aliás, esse é um dos poucos momentos em que ele faz o desarme, recupera a bola, depois ganha um ressalto, depois faz uma finta e depois o remate sai um bocado frouxo. Mas é uma excelente jogada do Alfa, que com um bocado mais calma podia ter dado gol. Eu gostei bastante do jogo do Alfa e acho que é um jogador que eu gostava de ver mais jogar, principalmente porque nota-se que há ali muitas faltas, um bocadinho mais de minutos e ele vai lá ao sítio, parece-me. Acho que enquanto ele não melhorar o capítulo defensivo vai sempre haver gente a cair em cima dele, porque está realmente a ter outras valências, mas não está a fazer o fundamental disso para que ele está em campo. E contra equipas menores em que aquele papel é menos importante para a bola não passar ali, acho que faz sentido. Se eu acho que isso vai acontecer no Benfica, não acho. É só isso. Eu acho que o Alfa pode ser uma boa surpresa do Benfica. Por exemplo, acho que se o Jesus apanhava o Alfa, fazia dele um jogador monstruoso. É aquele protótipo de jogador do Jesus. É alto, grande, tem toque de bola. Pronto, mas é um bocado neste sentido. Gostava de o ver a jogar mais, sinceramente. Era só isso. Bien. Já vamos aqui com mais metade do tempo e ainda se passa alguma coisa. Então vá, queres começar por qual? O Benfica perdeu com o Bayern. Isto foi quarta-feira, certo? Não, foi na terça. Foi terça-feira. E chegou na quarta. De avião. Uma coisa que foi a CMTV e as televisões todas até tinham motas atrás do autocarro. No caminho não se viu ninguém. Foram tranquilamente combatedores em hora de ponta de Lisboa, desde Figo Maduro até ao Estádio da Luz. Não se viu ninguém, nem para o bem, nem para o mal. Ainda não era hora de ponta. Era mais ou menos, eram 6 da tarde. 6 da tarde em Lisboa. Eram 5, ou o que é?
tiveram que levar batedores se não demoravam 1 hora a lá chegar em vez dos 10 minutos que demoraram. Epá, não se viu ninguém, nem para o bem, nem para o mal. Não houve ninguém a apoiar, não houve ninguém. Agora, foi um gasto de gasolina e um circo mediático completamente inútil que não fez sentido nenhum. Não, mas os batedores acho que é uma coisa normal. Não, os batedores sim. Os batedores sim, e isso é normal mas, que haja. Agora, haver motas de várias televisões atrás do autocarro, mas depois não há ninguém, nem no... Mas é que literalmente ninguém, tu não viste um gajo, nem com um cartaz, nem com um cascol, porque se houvesse um gajo eles tinham filmado, porque não viram mesmo ninguém. Nem na rotunda do Estádio da Luz onde entra o autocarro. Ninguém. Não viste ninguém. Só estavam lá jornalistas. Pá, sinceramente, isso também é um bocado sintomático do estado atual do Benfica, em que os adeptos não sentem de forma alguma que as suas queixas sejam tomadas em conta pela direção. Sinceramente, não acho normal o Benfica ter tantos jogos maus e não haver ninguém a reclamar. O sítio onde as pessoas reclamam mais é na internet. Mas isso já percebemos que é um ciclo. As pessoas reclamam na internet, como nós reclamamos. Há sempre aqueles gajos a dizer devias era ir para a AG e dizer as tuas coisas. Uma pessoa vai à AG e diz as coisas. O que é que acontece com essas coisas? Nada. Parece o sketch do Marcelo. É um nada no sentido em que o Luís Vieira depois não responde. Nada em que não responde, não se vê nada feito em prol disso. Portanto, qual é a diferença entre reclamar na internet e na Assembleia Geral? Nenhuma. Em termos práticos e em termos de resultados é nenhuma, porque resultam os dois na mesma coisa, que é nada. Por acaso, por falar nisso, já se pode entrar com garrafas de água dentro do Estádio da Luz? Não sei. É que eu ainda não tentei. Foi a única pergunta que o Luís Vieira respondeu na última Assembleia Geral. Não tentei. Acho que a maioria das pessoas haveriam de tentar. Por acaso nem tenho reparado nisso, se eles tiram à mesma as tampas ou não. Não tenho reparado nisso. Eu entro, estou mais preocupado com outras coisas. E acho que a maioria das pessoas estava mais interessada se deixassem entrar cerveja ou não cerveja. Acho que garrafas de água a maioria das pessoas não interessa muito. Interessou aquele caso porque levavam a filha pequena e assim. Mas não sei. O Rui Vitória foi despedido. Foi. Ou teve uma reunião de emergência durante essa tarde. Exatamente. Foi despedido. Toda a gente, os jornais todos a darem, várias notícias a acontecer ao mesmo tempo. Rui Vitória despedido, já não orienta ao treino amanhã. Solução do Benfica passa por... Houve várias coisas a serem ditas. O Bruno Lage assume o Benfica, com o Renato Paiva como interino e Luizão a fazer parte da equipa técnica. Esta foi uma das notícias. E Júlio César. Exatamente, sim. Porque ele está a viver em Lisboa. Tudo se passou nessa tarde. Eu já estava feliz da vida, fui para a cama para ir às 3 da manhã porque estava mesmo contente. E depois no dia a seguir aparece, à hora do almoço, era para aí meio-dia, uma fonte oficial do Benfica a dizer, não, primeiro, notícias antes, a dizer, Rui Vitória já está reunido e já não orientou o treino desta manhã. Uma pessoa disse, ok, isto confirma o que se disse ontem. Estão todos os mídia a dizer exatamente a mesma coisa, e os gajos podem inventar muito, mas normalmente quando dizem todos e com aquela certeza alguma coisa se passa. E pronto. Exato. E pensando nisso, eu decidi, vou publicar o meu texto sobre porque achava mesmo que era o Jesus que vinha. Sim. Vou publicar o meu texto, e nós publicamos sempre o texto ao meio-dia e 45, todos os dias, quando temos textos. Publicamos sempre ao meio-dia e 45. E aquilo estava a ter alguma atração. 15 minutos depois começam a saírem todas as notícias, todos os jornais. O Rui Vitória afinal não vai a lado nenhum. Porquê? O meu texto teve um sucesso do caraças durante 15 minutos. Basicamente foi isto. Porque fonte oficial do Benfica ali ao almoço veio, a primeira coisa oficial que soube do Benfica é:
o Rui Vitória afinal não foi despedido. E toda a gente do Twitter nesse momento caiu. Morreu toda a gente, foi uma afluência e toda a gente ao almoço. Epá, porque aquilo foi um balde de água fria, mas foi uma coisa tão mal gerida. Eu sexta-feira estava mesmo, pá, aquilo afetou-me mesmo. Pá, eu estava mesmo transtornado sexta-feira com aquilo. Porque, pá, uma coisa... Sexta não, quinta. Sim, isso foi na quinta. Sim, mas sexta-feira ainda me estava... Fiquei mal disposto na quinta e passou-me para sexta. Pá, uma coisa é tu dizeres que o Benfica perdeu 5-0, foi humilhado, completamente humilhado contra o Bayern. Aquilo passou-se, mas o Filipe Vieira dizer, pá, eu disse que o mantinha e vou mantê-lo até ao fim porque com os argumentos dele. Outra coisa é esta montanha russa de um gajo dizer, epá, ok, o Rui Vitória vai ser despedido, realmente estava toda a gente a pedir isto assim já não dá. O Benfica, se continuar com a Vitória, já não tem hipóteses. Mudar tem uma ligeira hipótese, mas eu prefiro tentar e morrer do que morrer na praia e desistir logo ao início. Pá, e é isto, é uma questão de expectativas. É que puseram-nos o bolo na boca e depois mandaram embora. Isso é muito pior do que nunca haver bolo. Pá, é que foi isso que me custou mesmo. Não, o Rui Vitória vai ser despedido e já estamos a pensar no futuro e como é que vai ser o amanhã. E uma pessoa já está tipo, ok, foi uma pessoa que pediu isto, já estamos, se calhar vai ser melhor, vamos lá ver como é que isto é. E depois dizer, não, afinal não. Vi uma luz, ia despedi-lo, dormi mal, dormi no Seixal, acordei de manhã, vi uma luz, afinal não. Opa. Vi uma luz vai ser uma das frases do mandato de Luís Vieira, dos vários mandatos da presidência de Luís Filipe Vieira no Benfica. Ele já teve algumas, 10 anos à frente, e agora depois teve outras. E esta é mesmo de deitar uma pessoa abaixo. Pá. Era mau já o manter, agora dizer que o vai despedir e depois mantê-lo, isso aí acabou mesmo comigo, pá. Isso é que foi muito que me custou mais. A cena que eu menos gosto na imprensa e nestas notícias. Mas a notícia era verdadeira. Notícia era verdadeira. Sim, mas não é isso que eu ia dizer. A cena que eu menos gosto nesta imprensa portuguesa, nestes discursos dos presidentes, é que tu nunca podes confiar nada no que o presidente, no que os jornais dizem. No sentido em que o Vieira diz que o Rui Vitória tinha uma proposta de 6 milhões, pá, e só se sabe dessa proposta de 6 milhões e recusou-a, mesmo antes recusou-a para continuar no Benfica. Se isto fosse nos Estados Unidos, pá, eu não sei se essa proposta é verdadeira ou não. Acho muita coincidência para ser agora neste preciso momento. Mas depois também tens aquela conversa de que isto só aconteceu porque o Jesus não abdicou do pagamento, e hoje já veio uma notícia do Jesus a dizer que abdicava 6 milhões para vir treinar para Portugal. E depois eu nunca consigo confiar em nenhum dos jornais porque eu não consigo perceber esta decisão. Se o Jesus não abdicava do pagamento, se o Rui Vitória tinha um pagamento excepcional, tinha um salário excepcional à espera dele, porque é que isto não aconteceu? Não acredito que seja por causa de uma luz. E também não acredito que seja por causa do bom futebol do Rui Vitória. Eu também acredito que seja que, pá, é assim, tu vês a conferência do Vieira a dizer que o vai manter e tu ouves mais vezes a palavra Jorge Jesus do que qualquer outra palavra. E pá, isso quer dizer alguma coisa. Esta decisão teve toda Isso é um facto. Hã? Isso é um facto? Pá, não sei se é um facto. Eu ouvi mais a palavra Jorge Jesus do que pelo menos a palavra Rui Vitória. Podia alguém ter contado? Não. Mas eu ouvi mais vezes, e acho que isso é seguro, sem contar, ouviu-se mais vezes a palavra Jorge Jesus do que a palavra Rui Vitória. Mas isto é tudo isto é estúpido. Eu não acredito que a única alternativa para o Benfica neste momento seja o Jorge Jesus. É impensável. Para mim é impensável. Mas pronto, o Vieira acaba por depois de dar lá uma boa razão, que é não queria arranjar alguém em cima do joelho.
E isso eu até percebo que seja uma razão válida. Não queria arranjar... Por exemplo, o Porto, no ano do Lopetegui foi-se embora, foi buscar o Peseiro. Mas o Peseiro não é uma opção. Pronto, é isso. Entre o Peseiro e o Rui Vitória, eu não sei. Por acaso não sei mesmo. Certo. Não estou a gozar. Mas eu percebo o argumento de não queria arranjar alguém em cima do joelho. Pois pronto, tu vês a cara do Rui Costa, vês até a cara do Domingos. Outra coisa, Domingos Soares Oliveira. O que é que o Rui Costa está a fazer neste momento no Benfica? É uma questão que ainda ninguém conseguiu responder. Eu acredito que ele seja importante. Agora, para quê? E eu não quero mandar o Rui Vitória fora do Benfica. Não me interpretem mal. Agora, a posição que o Rui Costa ocupa neste momento no Benfica não é minimamente explícita, nem ninguém percebe qual ela é. Pois, mas isso é a posição que a maioria dos vice-presidentes do Benfica ocupam no Benfica, não é explícita. Não... Mas um gajo lembra-se da maneira como o Aimar chegou a Portugal, né? Num avião com o Rui Costa. Sim, e nessa altura era claro o que é que o Rui Costa fazia, mas neste momento não é. Pois, era isso, é esse ponto que eu queria chegar. Neste momento já não se percebe o que é que ele faz. E sinceramente aquela cara que ele tem na conferência de imprensa... Sim, ele é claramente contra esta decisão. O gajo estava com a mesma cara com que eu estava, literalmente. Pelo que nos disseram, toda a gente da SAD era contra esta decisão. Não sei se é verdade ou não, mas parece que esta decisão foi um bocado unilateral. Sim, havia uma luz. Exatamente. O Tiago Pinto ficou perplexo. Mas pronto, eu acho que a partir do... O Luís Oliveira cometeu um erro neste processo todo. E ele farta-se dizer que a culpa não é dos jornalistas, que a informação é que chegou a eles e não devia ter chegado. E isso é verdade, não devia ter chegado a informação a eles até ser oficial. Mas ele não pode sair de uma reunião em que vai despedir a pessoa mais odiada do Benfica nos últimos... Desde que o Jorge Jesus saiu... desde que o Jorge Jesus e o Maxi Pereira saíram, ele não pode sair dessa reunião a dizer que vai despedir essa pessoa e esperar que isto não chegue a mais ninguém. É óbvio que todas as pessoas vão, nem que seja porque temos um gajo qualquer que está a seguir uma dessas pessoas que saiu da reunião, e essa pessoa vai diretamente ao continente comprar uma garrafa de champanhe. Percebe-se logo que é impossível guardar esta informação. E a partir do momento em que isto se espalha, a partir do momento em que eles saem da reunião com isto assente, a culpa não vai ser de ninguém por publicar aquela informação, porque é uma informação bombástica. É uma informação que me fez ficar acordado até às 3 da manhã de felicidade, porque finalmente vou voltar a ter gozo em ver o Benfica a jogar a bola. E pronto, nesse aspecto eu acho que ele foi muito naive. Pronto, depois não há mais nada. Não... Manteve. Quer dizer, não há. Há aquela. Há depois na conferência de imprensa da Rui Vitória a dizer: sei o quê, falei com o presidente, falámos, abraçámos, pronto, ficou tudo bem. Demos um abraço forte e sentido. Pronto, ficou tudo bem. Epá, é muito amador, meu. Esta... Vamos ter mudanças operacionais. Eu até vos dou um exemplo. Antes convocávamos 20, 21 jogadores, agora só vamos convocar 18. Uma coisa nossa. É muito amador. Como tudo isto foi gerido, é muito amador. É muito de um clube do CNS, meu. No clube do CNS é que isto acontece, estão as velhas todas à porta da reunião da SAD para ver qual é a decisão e toda a gente já sabe no segundo a seguir. E as velhas nem sequer têm WhatsApp. É muito amador, meu. É muito amador. Há uma coisa que é impossível, que constatámos no jogo na segunda parte do jogo com o Feirense a equipa tinha uma atitude diferente na segunda parte. Na primeira parte não foi assim. Mas eu só quero acreditar
pronto, eu já dei esta época como perdida. Eu não acredito minimamente que, a menos que haja aí uma motivação, um Bruno Carvalho a puxar pelo Benfica como puxou no primeiro ano, em que o Benfica simplesmente nunca iria perder aquele campeonato a partir do momento em que, pronto, estavam todas as semanas a espicaçar os nossos jogadores. A menos que haja aí alguma força externa a espicaçar os nossos jogadores da mesma maneira, eu não acredito muito no campeonato. Porque simplesmente acho que nós não temos esse futebol. Apesar da segunda parte do Feirense ter corrido mais ou menos, estou curioso para ver como é que vão ser os próximos jogos. Mas neste momento, se me dessem dinheiro para apostar, eu não apostava no Benfica. Também não sei se apostava no Porto, por exemplo. Se calhar apostava no... não vou dizer. Sim. Mas pá, é uma... Pá, neste momento não... Vamos ver os próximos jogos daqui a 2 semanas. Sim, pá, nos próximos ainda este mês. Eu acho que temos jogo Marítimo, temos jogo com o Braga. A principal coisa que isto me fez foi... eu não tenho vontade nenhuma e vou à mesma. Mas não tenho vontade nenhuma de ir ver uma equipa do Rio Vitória ao estádio, pá. Sim, mas e tu começas a juntar isso? Eu estava numa grande indecisão porque tinha uma coisa bastante importante, que fui no sábado, uma conferência que pode vir a ser bastante importante para o meu futuro em termos de emprego ou de contactos. Pá, foi uma coisa que aprendi bastante e conheci algumas pessoas que podem vir a ser importantes. Pá, e tive até à última a vacilar se ia se não. Por causa desta coisa toda do Rio Vitória, que eu disse, pá, se ele sair eu tenho que ir ao estádio. E tenho que ir, porque também fui eu uma das pessoas a pedir que ele saísse, e se o Bruno Lage assumir a equipa... fun fact, o Bruno Lage não se chama Lage. Não tem Lage no nome. Não sei porquê, mas... pronto. Tive até à última para confirmar se ou não ao evento, porque eu disse, foi uma das pessoas que quis que o Rio Vitória saísse. Se o Bruno Lage agora assumir, e se eu não for, sou um hipócrita, eu não posso fazer isto. Portanto, tive até à última a abdicar disso para ir ao estádio, porque se o Bruno Lage fosse treinador, eu tinha obrigatoriamente que ir ao estádio, já que eu fiz tanto por isso, não podia não. Agora, como foi o Rio Vitória, eu disse, é obrigação, eu tenho Red Pass, já paguei, se eu não tivesse aquilo, eu ia ao estádio, não é? Que remédio, mas sendo o Rio Vitória e sendo assim, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Sim, e tu notaste isso, o Feirense teve uma lotação de 44 mil pessoas, e pôs números normais da Luz nos últimos anos, é baixinho. É números de quando já estás fora do campeonato. E é normal. É normal que as pessoas não gostem disto, porque simplesmente, tu não... Parecemos um bando de... sei lá, tipo que jogam... Parecemos os gajos do Space Jam sem os poderes. Quando nos tiram os poderes. É basicamente isso que os nossos jogadores parecem. Houve 2 ou 3 coisas no jogo do Feirense que fazem uma pessoa ter alguma esperancinha. Considerar, nem a esperança, é mesmo de fazer o esforço de ir ao estádio numa noite fria e gastar dinheiro do seu bolso para comprar um bilhete para ver aquele espetáculo. Houve ali 2 ou 3 coisas que valem a pena dizer, eu estive lá e vi isto ao vivo. Espero que continue. Mas a minha questão é essa, se toda a gente eu não sou eu já estive a pensar bastante nisto, eu não sou anti-Rio Vitória, eu não tenho nada pessoal contra o homem. O que eu acho é que com o Rio Vitória o Benfica não vai atingir os objetivos que se propõe, os objetivos que eu quero, por isso é que eu quero fora de lá, ok? Porque se ele me provar... mas eu neste momento sou anti-Rio Vitória. Não. Eu não tenho nada pessoal contra o homem. Não tenho. Eu já tenho. Porque eu sinto-me literalmente gozado na cara dele. Porque todas as coisas... todo o seu discurso, toda a maneira como ele nunca assume as culpas, como
como vai, é sempre o azar, ou é a magia, ou, tudo bem, ou mas... foi um, como é que chama, epá, como é aquela que ele já usou 2 vezes, que não é uma infelicidade, é uma crueldade. Foi uma crueldade, epá, fogo, epá, não consigo, eu sinto, pá, eu acho que ele não tem noção de com estas coisas. Eu sei que isto é completamente irracional, mas eu não sei, eu acho que ele não tem a noção de como é que isto afeta a vida de milhares de pessoas. Se o Benfica ganhar, eu estou contente. Se o Benfica perder, não estou. Pá, isto afeta a vida a mim afeta a minha vida, pelo menos, e acho que afeta mais uns quantos que eu conheço. E ele não tem o mínimo respeito por isso, e a maneira como o seu discurso, pá, não consigo gostar dele. Eu também não gosto dele, mas também não tenho nada contra ele. Agora, para mim é isso, eu quero o melhor para o Benfica, eu quero uns objetivos para o Benfica. O mínimo que eu acho que o Benfica pode jogar com estes jogadores que não está a jogar, o mínimo de objetivos que eu acho que o Benfica pode cumprir com o plantel que tem, que não está no path, no caminho pós cumprir, e acho que com o Rui Vitória não vai passar por aí, porque o Rui Vitória teve aquelas épocas más, que também já falámos sobre isto, que aquilo desceu, mas eu sempre o apoiei porque vi ali qualquer coisa e achava que podia subir. Eu nesta época não acho. Eu não acho que as coisas possam vir a melhorar muito do que estão agora. Acho que tem jogadores bastante melhores do que tinha nessa altura e não está a fazer nem metade do que podia fazer nem viver para o potencial. Mas mesmo nessa época má, o Benfica teve 40 vitórias em 52 jogos. No ano a seguir, teve 38 vitórias em 53 jogos. E as humilhações na Champions, o ano passado, o ano passado teve 47 jogos, 28 vitórias. O Benfica, a longo prazo, está a perder vitórias anos após anos e a sofrer mais golos anos após anos e a marcar muito menos golos ano após ano. Isto é, e eu não percebo como é que uma pessoa, quando eu por acaso isto nunca me aconteceu nenhuma vez, pelo menos não me lembro de uma vez que tenha acontecido, mas se eu alguma vez estivesse num sítio onde há milhares de pessoas que deixam de ir fazer a coisa que mais gostam, que é ir ver o Benfica, ou uma das coisas que mais gostam, só porque eu sou o treinador daquela equipa, eu já me tinha ido embora. Toda a gente está farta do Rui Vitória, com atrasado, não é atrasado mental, mas quão disfuncional tens de ser tu. Tens que ser tu para não reagir a aos adeptos estarem completamente esgotados de ti, e ele continua lá como se nada fosse. E o Benfica acaba de perder 5-1 com o Bayern Munique. 2 dias depois está ele a fazer ficho para a Câmara entrar para o Seixal, porque já sabe que vai continuar como treinador do Benfica. E é preciso dizer alguma coisa que não bate certo naquela cabeça para continuar a deixar que isto continue. E para mim, eu já não consigo ver à frente. Por isso é que já só me rio a ver as conferências dele e ele eu não sei quem é que é o jornalista que ainda vê as conferências dele, porque ele diz sempre a mesma coisa. Tens jornalistas que depois perguntam para as topeiras no relevado. Sim, mas isso foi em Braga. Eu rio tanto com essa. Eu acho que eu estive a pensar como é que o gajo entrou lá, porque o gajo certeza estava bêbado. Olha, o gajo só podia estar bêbado. O que é que acha das topeiras no relevado? Primeiro pergunto como é que estava o relevado, não é? Mas já, eu acho que o gajo estava bêbado. Olha, não sei se ainda queres falar aqui do Bruno Costa Carvalho. O Bruno Carvalho do Benfica. Temos 15 minutos. Eu gostava de estudar. Acho que isso pode-se adiar um bocado e se calhar falamos para a semana, porque eu também queria estudar isso e não tive muito tempo, porque acho que algumas propostas, pelo menos que eu vi nos tweets que fizeste, até são bastante interessantes. Nós também já tínhamos dito. Eu só acho, nós para a semana falamos mais nisto, mas a minha opinião geral sobre o programa isto é basicamente
tudo aquilo que os adeptos se queixaram nos últimos 10 anos sobre o Luís Filipe Vieira está ali. Não, mas tirando isso, não há ali nada de novo. Ou seja, não me parece que tenha sido uma coisa muito esforçada. Também acho que foi uma coisa muito repentina. Ele disse que ia lançar isto num sábado à noite e lançou isto na quinta-feira a seguir. O que é que foi? Porque também nós dissemos isso. Como é que no meio disto? É que há um paradoxo gigante entre o Sporting e o Benfica. Que é, no Sporting há milhares de candidatos para o mesmo lugar e... Como é que eu explicar isto? No Sporting há muitos pássaros para um poleiro. E no Benfica há um poleiro e parece que não há só um pássaro lá a querer ir. Eu acho que há uma questão muito diferenciadora entre o Benfica e o Sporting. É que tu, para ser presidente do Benfica, tens que ter 25 anos de associado. No Sporting, acho que tenho certeza que não são 25. Não sei quantos é que são, mas não são 25, são para aí 10. E, por exemplo, não, isso reduz bastante o número de candidatos que tu podes ter. Para mim, essa é a principal questão. Mas mesmo com 10 anos de sócio, quantas pessoas é que, assim, mais ou menos conhecidas do Benfica é que tu tens que possivelmente poderiam assumir esse cargo? Mas quem é que conhecia aquele que já perdeu 2 vezes? Pedro... Como é que chama? O Madeira Rodrigues. Pedro Madeira Rodrigues. Sim. Quem é que conhecia esse cara? Também ninguém conhecia o Madeira Rodrigues. Ninguém conhece a maioria dos candidatos do Sporting. Quem é que conheceu o Bruno Carvalho antes de ele ser candidato do Sporting, ao Sporting? Ninguém. Nesse aspecto, eu acho que partem todos da... Sim, mas o sistema é claramente deficiente e nada democrático, mas isto já não nos queixamos há muito tempo. A coisa dos 50 votos dos patamares, a coisa disso de teres de ter 25 anos e não poder ser por correspondência para seres... para te candidatares a presidente. O sistema tem claras deficiências democráticas que permitem que o regime existente continue lá por mais anos, porque cria milhentos entraves a que entre alguém novo. Ou que alguém novo tenha poder. Isso sim. Mas pronto, eu acho que o programa é interessante, mas é muito, muito populista. Não há ali nada assim de inovador. A coisa mais inovadora que está ali é aquela ideia do Benfica se tornar o Estádio de Luz tornar-se o Santiago Bernabéu e o Stamford Bridge da comunidade portuguesa, da comunidade de pessoas que falam português. Tirando isso, tudo o que está ali, tu já viste os adeptos a falar, os adeptos a pedir, os adeptos a queixar. Pronto, é mais um... Pronto, estou curioso. Gostava que ele falasse contra o... Porque eu continuo a achar que o Luís Filipe Vieira é um excelente presidente para o Benfica. Não acho claramente não devia ser ele a mandar no futebol. Acho que devia ser ele a ter a tal estratégia e ter alguém completamente focado no futebol. E essa pessoa é que decidiria quem é que é o treinador e quem é que são os jogadores. E o Luís Filipe Vieira não se focaria nessa parte. Porque em termos de estratégia, a maneira como ele tem criado... Eu sei que as pessoas acham que isto é só cimento e não sei o quê, mas hoje vimos o João Félix a fazer um jogaço. E o João Félix é um jogador que não apareceria no Benfica se fosse há 10 anos atrás. E isto vem tudo desta ideia que o Luís Vieira criou através do Seixal. E isso tem todo o mérito. Mas depois tem estas coisas. Havia uma luz... Tem a maneira como os cursos... Mas já dizemos há muito tempo que não parece que haja ninguém no Benfica que perceba realmente de futebol. Porque se houvesse, este plantel não tinha sido construído assim. Este caso da Rui Vitória não tinha sido gerido assim. Parece que o futebol, tudo no resto, e até as modalidades, tem uma estrutura até mais ou menos profissional, tirando agora no hóquei, mas as coisas em geral até são bem medidas. Tínhamos no basquete, não teve a resultados. Mas a questão é que agora, nas modalidades é muito mais fácil, não é? Tudo bem, mas no Benfica, que é mais difícil e que é preciso mais trabalho, parece que não tens ninguém
lá que perceba nada disto. Sim, eu acho que é um problema de base. Parece muito amador, pá. Há várias coisas no Benfica no futebol que são muito amadoras quando nunca deviam ser assim. E há outras coisas que são estupidamente profissionais, não é? Mas acho que a questão das decisões são muito amadoras. Não é muito amadoras, mas são um bocadinho rudimentares, já. São assim um bocado do século passado. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, normalmente o diretor da equipa, o tipo que decide quem é que vai ser o plantel, às vezes também é o tipo que decide quem é o treinador, o general manager. Normalmente esse tipo tem 10 anos, 20 anos de trabalho como olheiro. E o Benfica tem a pessoa ideal para isto, que é o José Boto. O José Boto devia ser o diretor do futebol do Benfica. O José Boto e o Rui Costa. O Boto decidia tudo. Quem é que é o treinador? Quem é que são os jogadores? Quem é que está no plantel? Quem é que não está no plantel? Quem é que é contratado? Quem é que sai? E depois o Vieira tratava tudo, estava acima disto. Mas no futebol era só o Boto. O Benfica tinha essa pessoa e não sei porque deixaram sair. Ele era um mero, entre parênteses, olheiro do Benfica. Era o principal olheiro, mas era um mero olheiro. Não tinha funções de maior. Ele simplesmente recomendava, não decidia. E agora foi o que é que os ucranianos fizeram, e muito bem. Foram, olha, queres ir para aqui e ser tu a decidir quem é que é o plantel? E ele foi. E acho que é isto que o Benfica tem que fazer, tem que ir buscar o Boto de volta. E acho que o candidato que me disser, o Boto vai voltar, e é ele que decide quem é que está no plantel, é ele que decide quem é que é o treinador, é o candidato que vai ter um bom voto. Ainda assim, eu acho que o Luís Vieira é um excelente presidente. Não é um bom presidente de futebol, é um bom presidente de clube. Não especificamente de futebol. Mas pronto, fica para a semana. Voltamos a ter jogo este fim de semana. O calendário está um bocado a apertar. E pronto, em Setúbal, parece que mais uma vez não deixam acessórios do Benfica na bancada dos sócios. E eu nem percebo isso, Jeff. Quer dizer, eu perceber até percebo. Claro que percebes, é a mesma razão de sempre, porque é a mesma razão de sempre, porque a maioria dos adeptos que se dizem do Setúbal depois também são do Benfica, e depois o que eles têm medo é que a bancada de sócios se encha com cascóis do Benfica, porque sabem que os do Setúbal são muito menos. Para mim é complexo de clube pequeno, nem sequer é para não arranjar confusão, é para parecer mal visto ou assim. Para mim é complexo de clube pequeno. Sim, exato. Em Guimarães, isso certeza que não acontece, não é? Pois, porque se levares um cascola do Benfica para a bancada dos sócios de Guimarães, apanhas na boca. E depois és tu que não queres aparecer lá com o cascola do Benfica. Bem, já está na hora, temos que fechar. Fica isso para falarmos para a semana. Está-se bem. Bem, chegamos assim ao fim da cassete 28. Se gostaram, não esqueçam de subscrever, SoundCloud, iTunes, YouTube, Spotify e de deixar comentários. Sigam-nos também em redes sociais, Coluna Vermelha Facebook, Galeria Vermelha Instagram e Curta Vermelha no Twitter. Quanto é que já temos no Twitter? Nós estamos até... Deixa-me só ver. O número do Twitter. Então... isso é... Não temos assim tantos, é o que eu acho. Temos quase 1300. Bem, por hoje é tudo. Até para a semana. E como sempre, viva o Benfica. Viva o Benfica.